De palmas. Ele merece, pessoal. Tem nos ajudado muito, tem nos abençoado e tem feito tantas maravilhas que hoje eu tenho certeza que vai fazer. Você que está pelo Brasil inteiro aí, pode acreditar que Deus está do seu lado e nós vamos trazer a palavra, vamos orar e Deus vai operar maravilhas. E eu quero ver depois as pessoas contar daquilo que aconteceu na vida delas. E alguns estão cada dia mudando mais um pouquinho, estão melhorando, estão conhecendo mais a Deus, estão ficando mais felizes, mudaram aquele jeito de bater o levou, atualmente pensam duas vezes antes de responder, quando respondem segundo a palavra de Deus, porque Deus fornece para nós a palavra exata naquele momento. Eu tenho dado esses dias falado de Jeremias capítulo 8, e no culto, aqui cada culto eu tenho estudado um pouquinho dele, e quero ler com você agora o versículo 8 e 9. O 8 eu já estudei aqui, Jeremias 8, 8 e 9. No 8 ele diz assim: como pois dizeis, nós somos sábios? Quer dizer, não queria que o profeta os ensinasse? E a lei do Senhor está conosco. Como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Quer dizer, então, se está com vocês já são sábios, o que eles escreveram? Coisas falsas, não foram escrever aquela palavra que Deus dá. Mas muitas pessoas, às vezes, não querem a palavra que Deus dá, porque ela fere algum princípio da pessoa ou algum desvio dela, e ela está achando que não tem problema. Tudo que Deus falar conosco, devemos agradecer, porque Ele está vendo o que está acontecendo conosco. O pequeno desvio vai nos causar problema amanhã. E quando há desvio, significa que o inimigo está entrando, está fazendo a obra dele, está destruindo. Aí ele diz aqui no versículo 9, que é o nosso de hoje: os sábios foram envergonhados. Eram sábios, mas foram envergonhados quando Nabucodonosor veio. Foram espantados e presos. Ainda não tinha acontecido, mas o Jeremias já estava profetizando para eles. O profeta é uma pessoa que ouve de Deus que vai acontecer no futuro. Ele não se remete ao passado. Ele então fala aquilo que vai acontecer e que aconteceu exatamente. Mas porque Jeremias dizia para eles: olha, o Nabucodonosor vai vir, vai acabar com a nossa nação. Vamos buscar a Deus, que Deus é poderoso para pará-lo. E pararia mesmo. O Senhor Deus disse que mudaria o quadro, mas eles não quiseram. O que eles faziam de errado, missionário? É incrível. Eles, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Naquele tempo que eles estavam ali, que o Jeremias estava profetizando, anos antes teve um homem chamado Josias, que foi o rei de Judá. Esse Josias foi profetizado 336 anos antes que ele nasceria. Foi quando aquele profeta saiu lá de Judá, foi no reino de Samaria. O rei lá que tinha feito a divisão, pegou 10 tribos, ficaram 2 só com o reino de Davi. Ele então, Jeroboão, que era o nome dele, ele então fez um altar especial para que o povo não fosse a Jerusalém cultuar a Deus. Mas ele estava todo errado, ele só entrou ali, só fez coisa errada. Ele ensinando coisas erradas. A primeira coisa que ele fez foi fazer 2 ídolos, 2 bezerros de ouro e falar assim: ouça, Israel, esses são os deuses que tirou vocês do Egito. Teve coragem de fazer isso. Deus mandou esse profeta, e quando ele estava no auge da festa, o profeta levantou a voz e disse: altar, altar, você vai fender. E começou a falar do altar. E disse que nasceria um lá em Judá, que o nome dele seria Josias. E ele ia fazer isso. O Jeroboão disse assim: pega nele. Quando estendeu a mão, ficou dura. Ele não conseguia trazer mais a mão para cá. Aí, profeta, pelo amor de Deus, ora por mim. O profeta orou, a mão ficou boa. Aí quis até dar uma homenagem ao profeta: eu não posso, nem vou comer na sua casa, que Deus disse que eu não posso voltar atrás. E foi embora. 336 anos depois, nasce Josias. E Josias assume o reino. E foi um rei bom, só fez uma besteira.
O que foi? Estava tendo uma confusão entre o rei do Egito e o reino da Babilônia, e outro reino ali, e ele então estava subindo para aquela batalha de Carquemes, que a gente estuda no colégio, que houve. E o Josias quis enfrentar o rei. Ele falou assim: meu filho, não faz isso não. Deus não mandou fazer nada com você, deixa eu ir lá. Eu vou resolver o caso. Depois, quando eu voltar, a gente conversa. Não aceitou, foi para a batalha, morreu. Morreu de bobo, que foi. Os filhos devem ter ficado irados e começaram a reinar no lugar dele e foram maus. Eles buscavam os deuses que Deus disse: não busque os deuses falsos de Canaã, porque vocês vão acabar com o meu plano. E eles começaram a buscar. Por isso, eles foram, uma das razões mais fortes, para a Babilônia, e lá passaram 70 anos como escravos. E o Jeremias dizia até o prazo, vai durar 70 anos o cativeiro, e durou. Mas porque o Nabucodonosor soltou? Não, o Nabucodonosor já tinha morrido, eram outros reis lá. Mas só que os medos e persas tomaram a Babilônia e liberaram. O Ciro liberou a coisa, e outros ali liberaram. Então Israel voltou para a terra dele. Aí aqui diz assim: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem um princípio, não tem o meio, não terá o fim, não terá o todo. Então, aí ficou essa palavra. Pula duas folhas para trás, eu vou pegar no capítulo 6, que aqui o Jeremias também está falando sobre isso. Começando no versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Está falando do povo de Judá. E os reis, então, ali só era avareza. O negócio é prosperar, o negócio é prazer da carne. Estavam completamente doidos. Uma vez prenderam Jeremias, jogaram na masmorra, queriam matá-lo. Coisa séria. Um servo do rei foi lá e alimentou ele a pão e água, senão ele teria morrido ali naquela solitária. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Deus está avisando: não tem paz, vai ter guerra, vocês vão perder a batalha. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Não se envergonhavam. Uma coisa que Deus não suporta são coisas abomináveis. Eles estavam lá. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe o que é envergonhar-se. Por quê? Portanto, cairão entre os que caem, no tempo que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Quer dizer, Deus queria acertá-los. Jeremias chorava, dizendo: volta Israel, volta Judá, vocês vão pagar um preço caro. Mas eles não estavam nem por aí. A gente paga o preço que quiser, são mais ou menos como o pecador. Você fala de Jesus: o problema é meu se eu vou para o inferno. Não fale isso não, a coisa é muito séria. Você não vai para lá passar uma semana, depois você não volta mais, você foge, não tem jeito. Você vai para o lago de fogo e enxofre, é por toda a eternidade. O nosso espírito nunca deixará de existir, ele é eterno. E quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o andar de baixo. Andar de baixo, o que é? O lago de fogo e enxofre, que é um abismo sem fundo. Ela cai e continua caindo, nunca para de cair. Daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, está caindo, está caindo. Eternidade toda, ela nunca vai parar de cair, só tormento, ela nunca vai ter um dia de refresco. Então, quando a pessoa fala assim: eu não me importo, você é um inocente, não fale assim desse não. Eu tenho uma pessoa que é conhecida aí, eu falei uma vez uma coisa com ela, disse: não precisa orar por mim não. Minhas costas é muito forte, se ela estiver ouvindo agora, vai dizer: é verdade, eu falei isso. Eu falei assim: o senhor é inocente, o senhor não sabe o que te espera. Você dá o recado. E falei, estava orando sério. Não precisa orar por mim, eu sei. Você não sabe que as minhas costas aguenta muita batida.
pastor é inocente. Escuta o que eu estou te falando. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos. Nós temos que caminhos? Os caminhos que Deus revela na palavra. Por um deles você já se safa. Você já passa a ser uma pessoa que o inimigo não pode mais tocar. É só aceitar, eu vou trilhar esse caminho. E Deus vai mostrando mais. Vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é que eles usaram. Abraão usou, Isaac usou, Jacó usou, o rei Davi usou, tantos outros usaram. Qual é o bom caminho? E andai por ele, por esse caminho que Deus mostrar, e achareis descanso para a vossa alma. Mas ele diz, não andaremos. Pessoas que ficam na rebeldia. E quem fica na rebeldia vai continuar para sempre na rebeldia. O que Deus tem falado com você? Não vem assim como se fosse um fanático, não, mas vem Deus, eu quero aprender, vai falando comigo, vai me mudando, vai me acertando, e você vai entendendo. Deus quer que você anda pela fé, e não aos empurrões. Não, agora eu vou buscar de noite, vou jejuar 30 dias, não faça isso. Vai devagar, vai ouvindo a palavra, seja uma pessoa sensata, uma pessoa que raciocina, porque Deus não está atrasado nem adiantado. Você está chegando agora na sua vida, esse é o tempo que Ele quer visitar você. Ah, mas eu sou uma pessoa velha, já me disseram isso no passado. Eu falei, não, Deus vai lhe usar, e usou aquele que falou depois. Então deixa Deus fazer a obra, e você tranquilamente vai se assumindo, tomando posse. Agora, quando sentir que tem inimigo, repreenda severamente, manda embora, que Deus dá vitória para você. Amém? Com alguma coisa que você está fazendo, que já fez, e que precisa tirar isso do seu caminho. Começa assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar-lhes em parábola, dizendo, parábola é um meio de ensinamento, em que você usa certas figuras para explicar um motivo. Todas as parábolas de Jesus são interessantes. Eu tive uma experiência com Deus em 1975. Eu tinha um trabalho em Nova Iguaçu, no Esporte Clube Iguaçu. E toda quarta e sexta eu fazia reuniões lá. Era mais ou menos assim do tamanho que é da igreja, mas tinha as arquibancadas. E aqui o miolo estava sempre cheio. E tinha as arquibancadas. Ali foi curado um homem cego de problema de úlcera na córnea. E não tinha jeito naquela época, não sei se hoje tem. Não tinha cirurgia, não tinha nada. O nome dele é Jorge. Há um tempo atrás eu encontrei com ele no Nova Iguaçu. E aí, como é que você está? Até hoje eu estou curado. Ah, que coisa boa te ver e tal. Ele trabalhava nos Correios, mas já se aposentou e tudo. E ali muitas coisas lindas aconteceram ali, milagres fenomenais. E eu então estava fazendo a obra lá, mas mudou a diretoria do clube e nós não pudemos continuar, porque o outro presidente era completamente contra a fé evangélica. Tá bom, a gente respeita, e nós ficamos sem local. E eu corri e aluguei um clube do outro lado da linha férrea, mas eu descobri que o povo é meio preguiçoso. Aquela multidão que ia não foi atravessar lá. Primeira reunião que eu fiz, deram 20 pessoas. Eu falei, Jesus, o que é isso? Estou em pecado? Aí eu falei, eu estou em pecado. Eu deixei de pregar de maneira séria. Eu vou agora fazer uma igreja para o Senhor aqui. Aí eu peguei todas as parábolas de Lucas. Orava, Deus mostrava qual que era, e eu pregava. Quase 2 meses, 1 mês e meio depois, ali a igreja estava cheia de pessoas. Aí eu consegui uma loja do outro lado. Abri, foi sucesso completo. Eu ia lá, tinha dito eu tenho que fazer 5 reuniões, porque não cabia o povo. E eu deixei um pastor lá e falei, toma que agora é com você. Ele tomou conta direitinho. Tinha dia que a rua ficava tão cheia de gente que os carros ficavam buzinando para passar. E lá no outro lado era o mercado Sendas, que era um supermercado. As pessoas ficavam de lá participando. Era festa. Mas aquilo ali me chamou a atenção. O povo precisa conhecer a verdade.
O pastor tem que pregar na sabedoria que eles entendem, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu comecei a falar dessas parábolas, aqui, essa é de Mateus. Aí o Mateus disse o seguinte: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Essa palavra bodas significa, o pronúncio é bodas mesmo. Há umas pessoas que eu já vi falar bodas. Coitados, bodes, são as namoradas dos bodes. Aqui é bodas. Então, o rei foi celebrar. Aqui está falando de Deus celebrando o casamento de Jesus com a sua igreja. E o que ele fez? Tudo isso aqui é parábola, ensinamento por comparação. E Deus vai mostrando para nós. E enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Aí eles mostraram a real razão que eles não quiseram ir. Outros foram convidados, mais educados, explicaram bem. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Tem muitos profetas que foram mortos, porque eles não aceitavam aquela mensagem da palavra de Deus. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha que está falando de muita gente. Não vou para a igreja que eu encontro defeito lá. Tem gente que tem um espírito maligno que acompanha ela só para mostrar coisa que não é. Nós nunca podemos julgar ninguém pela aparência. Eu ia sempre, quando era rapazinho, numa casa lá no Rio, lá perto da TV Globo, lá no Jardim Botânico. Era uma senhora simples que fazia reunião de 6 da manhã até meia-noite. Eu chegava lá mais de 10 horas, ajudava na reunião ali, orando e tal, e ficava às vezes até 1 hora, 2 horas depois eu ia embora. Só dava a minha participação lá desse jeito. Eu não era pastor, eu era jovem ainda, mas de Deus. E toda quarta-feira eu ia para lá. Essa reunião boa era quarta-feira. E aquele tempo, mas parece que está acontecendo alguma coisa, porque toda quarta-feira chovia, era um difícil para sair de casa, pegar a condução e ir. Falei: não, mas eu vou. Não faltei um dia só, e ficava cheio de gente, e Deus abençoava ali. Então, aí foi abençoado muito aquele negócio. Aí diz assim, que os convidados não eram dignos, mas ali Deus fazia trabalho. Tinha um cidadão, ele era bem grandalhão, devia ter quase 2 metros, bem largo também, e havia uma empresa de petróleo americana, e que ele era diretor de lá. Mas um homem que eu olhei assim, foi assim, eu conhecia pessoa parecida com ele, falei assim: deve ser arrogante esse homem, nem procurava falar com ele. Mas um dia ele procurou falar comigo. Falei: mas que homem que tem uma suavidade no falar, uma doçura. Eu falei: Jesus, eu não posso discriminar ninguém. Isso é lição que Deus dá para a gente, porque um parecido com ele era mau caráter, esse não, que homem bom e tal. E eu atendi ele lá, conversávamos e tudo, só coisa da palavra de Deus, fiquei encantado e mudei de pensamento também. Tudo isso a gente fala, porque às vezes a gente tem uma prevenção contra alguém que parece com a pessoa que tratou mal a gente ou causou um prejuízo, a gente não quer nem falar, não. Cada pessoa é diferente, e às vezes aquela pessoa que você pensa que não vai se consagrar a Deus, é que vai ser consagrada. Aí, ele disse assim: e depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Quer dizer, isso aqui é um tempo em que a igreja vai e não fica só procurando aquelas pessoas que são boas, porque Deus manda também aqueles que estão até na criminalidade. Para quê? Para mudar o coração, para ser uma pessoa de bem. E quando você é usado por Deus, a pessoa muda.
Uma vez eu fui fazer uma reunião em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, tem um ginásio de esportes, mas estava lotado, gente por lá de fora, e um motorista, depois foi só uma missionária. Quando eu estava aqui, um rapaz viu que você chegou no carro e veio falar comigo. Você é o motorista que trouxe o missionário? Eu sou lá da igreja. Eu queria que você desse um recado a ele. Eu queria falar com ele, mas é impossível. Diga para ele o seguinte: a vida dele, se não vale nada em lugar nenhum, tudo que ele faz, na minha vida valeu. Porque eu era um homem que tinha prazer no crime. Eu fazia com prazer as coisas erradas. Uma madrugada eu ligo a televisão e ele aparece. As palavras dele me mudaram. No outro dia eu era um novo homem. Eu deixei a criminalidade, eu sou um santo de Deus hoje. Quer dizer, a gente não pode escolher as pessoas, é Deus que traz. Ah, mas cuidado que aquele é bandido. Não, mas veio no lugar certo, é aquele que eu quero falar. Porque o Senhor Deus diz, Jesus diz, que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Se está trazendo é para vir a Jesus. E nós colocando a nossa, mas vamos tratar bem a pessoa. E às vezes ele tem até razão de estar nesse mundo, razão entre aspas, né? Porque ele ficou muito chocado com o que fizeram com ele, mas não há razão para fazer isso com outras pessoas. Quer dizer, então, está no caminho errado, mas agora se acertou. Esse diz, foi uma noite só, o que ele falou mudou a minha vida, e eu louvo a Deus por causa disso. Aí, depois de sair do caminho, convidar a todos os que encontrarem. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos. Nós temos que ajuntar todos quanto encontrarmos, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidado. E por que eles entraram ali? Porque eles tinham a veste espiritual mudada. O caráter deles havia sido mudado, mas teve um que não. Isso aqui é uma hipótese que acho que nunca vai existir, porque no céu ninguém vai entrar se não tiver 100% bem com Deus. Mas vamos supor que um pensa que pode entrar, então para direitinho. Olha o que aconteceu. E o rei entrando para ver os convidados, ele quer ver cada um, quer conversar, e ele quer encontrar, quer dar uma palavra especial. Viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, quer dizer, não havia nascido de novo, e não podia estar ali. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Quer dizer, eu considero que essa hipótese nunca vai acontecer, porque o céu só entra mesmo quem Deus permitir. Mas vamos dizer que aconteceria, e aconteceu esse caso. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando eu encontrei essa palavra, eu era rapazinho, eu disse: Deus, só sabe que eu te aceitei quando eu tinha 6 anos de idade, e eu não quero ir para o inferno não, me muda completamente, e eu quero estar com veste nupcial. Esteja sempre preparado, para que quando chegar essa hora, não sabemos quando, um dia nós vamos partir, todo mundo, aqui ninguém vai ficar para semente, ou daqui a 100 anos não terá um de nós aqui, um ou outro pode passar de 100 anos, se continuar como está. Se melhorar, talvez tenha muitos. Mas o importante é que o dia que nós formos, nós tenhamos entrada no paraíso de Deus, e não lá no lago de fogo e enxofre, porque nós não viemos ao mundo para sofrer, nós viemos para fazer a vontade de Deus, e nós a faremos aqui na terra, e depois por toda a eternidade.